Nós vamos começar com uma palavra de oração, pedindo que o nosso Deus nos abençoe e que tudo que seja feito aqui, tudo que vai ser feito aqui seja para a glória do nome dEle, para a salvação de pecadores e para a edificação do seu povo. Pai querido, te damos graças pela oportunidade de mais uma vez podermos transmitir a exposição da Tua Palavra. Te agradecemos pela vida de cada irmão querido que nos acompanha. Nós pedimos a Tua bênção sobre a vida deles. Nós oramos ao Senhor que, mais uma vez, o Senhor ilumine o nosso entendimento na compreensão da Tua Palavra. Nós oramos também, Senhor, pelas autoridades constituídas do nosso país. Oramos, ó Deus, pela Tua igreja espalhada pelo nosso país, Teu povo de todas as denominações. Oramos pelos doentes, aqueles que foram tocados não só pelo coronavírus, mas outros tipos de enfermidade. Oramos também pelos que vêm sofrendo financeiramente, aqueles empresários que perderam seus negócios, tiveram que demitir tanta gente. Oramos pelos que perderam emprego. Oramos pelo pai de família, mãe de família, que luta para trazer o pão para casa. Senhor, tenha misericórdia e abençoe. E dê que essas palavras sejam de consolação, de edificação e instrução para todos aqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos do verso 19 até o verso 30. Filipenses 2, 19 a 30. Acompanhe a leitura, e aí de casa, onde você estiver, se puder, mantenha a sua Bíblia aberta para ir seguindo verso a verso. Palavras do apóstolo Paulo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês, estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar pessoalmente. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, é sempre importante voltar um pouquinho e dar o contexto e o que veio antes para que nós possamos entender o que vamos estudar agora. Isso porque Deus, quando nos deu a sua revelação, quando Ele nos deu a mensagem bíblica, Ele não deu sob a forma de versículos isolados e desconectados, mas em cartas que têm uma sequência, que foram escritas num contexto, em narrativas que têm um enredo, que nós precisamos conhecer, e todo tipo de literatura que carece que nós tenhamos uma visão maior do que se trata e a quem é dirigido, para que nós possamos entender melhor a passagem. Por isso que sempre a gente começa fazendo uma retrospectiva, para que os nossos irmãos se sintam bem familiarizados com o texto, né, bem na mesma página que nós, e por acaso, se tiver alguém que está assistindo pela primeira vez, ele não vai pegar o barco andando, ou vai pegar o barco andando, mas pelo menos sabe a que altura o barco está. Nós já vimos que Paulo estava preso em Roma, acusado pelos judeus de Jerusalém de ser um revoltoso contra César, que era mentira. Paulo já tinha feito uma defesa perante o imperador,
e ele aguardava o veredito, o resultado, a sentença, que deveria sair dentro de algum tempo. E, enquanto isso, lá na sua casa-prisão, ele contava com a ajuda de alguns colaboradores, entre eles Timóteo. Timóteo, inclusive, é mencionado aqui no início da carta. Paulo, quando se apresenta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 1, ele junta o nome de Timóteo ao seu. A certa altura da sua prisão em Roma, Paulo recebe a visita de um homem chamado Epafrodito, que havia sido enviado pela igreja de Filipos, uma igreja que Paulo havia plantado há cerca de 10 anos e com quem Paulo tinha um relacionamento muito profundo. Aliás, era provavelmente a igreja com quem mais Paulo se relacionava, era a igreja com quem Paulo tinha laços profundos de amizade e vice-versa. Os filipenses gostavam muito de Paulo e sempre o ajudavam quando podiam, mandando ofertas, onde quer que ele estivesse. Epafrodito, então, chega de Filipos, lá onde Paulo estava, e ele traz uma oferta generosa da igreja para ajudar o apóstolo nas suas necessidades. Ele também traz algumas questões doutrinárias e práticas, questões que estavam acontecendo lá na igreja e que precisavam de orientação. E também Epafrodito está preocupado com a presença de falsos mestres legalistas ensinando a necessidade de se guardar as obras da lei para a salvação. Paulo, então, como estava preso, ele não podia ir a Filipos para resolver essa situação, ele escreve essa carta destinada aos membros da igreja para agradecer a oferta que ele recebeu de Epafrodito, para encorajar aqueles irmãos no meio das dificuldades que eles estavam passando, para corrigir problemas ou questões na área de doutrina e prática, e também para combater aqueles falsos mestres que estavam se infiltrando dentro da igreja. Paulo também queria compartilhar seus planos para com a igreja de Filipos no futuro breve. E esses planos incluíam Timóteo e Epafrodito, que estava lá como emissário dos filipenses. E na passagem que nós acabamos de ler, Paulo não somente revela os seus planos, como também a participação desses dois auxiliares, desses dois colaboradores nesses planos. E mais do que isso, Paulo aproveita para colocar Timóteo e Epafrodito como um exemplo prático daquilo que ele havia acabado de ensinar, que era a submissão, a humilhação, o esvaziamento e a renúncia do próprio Senhor Jesus Cristo, por amor de nós, para nos salvar dos nossos pecados. Que nós tenhamos a mesma atitude que Jesus Cristo teve, quando abriu mão da sua glória, se tornou um de nós, morreu morte de cruz para obedecer ao Pai, por amor a pecadores. Assim também nós devemos ser. Paulo já tinha dito tudo isso, só que agora ele dá dois exemplos práticos que os filipenses conheciam muito bem, como que para ilustrar aquilo que ele está falando. Então, essa passagem gira em torno desses dois colaboradores de Paulo, Timóteo e Epafrodito, e o exemplo deles para a vida daqueles queridos irmãos da igreja de Filipos. Vamos começar então com Timóteo, capítulo 2, 19 a 24. Como dissemos, Timóteo estava com Paulo lá em Roma, na casa-prisão. E o plano de Paulo era enviar Timóteo a Filipos o mais breve possível. Verso 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. O objetivo do plano de Paulo em mandar Timóteo a Filipos era, primeiro, levar notícias atualizadas para aqueles irmãos. Lembremos que não havia, naquela época, um sistema de comunicação instantâneo como nós temos hoje. Toda a comunicação era feita por mensageiros, que iam a pé de um lugar para outro, ou então a cavalo, ou se utilizavam da navegação quando havia rios ou era próximo à costa, para levar as mensagens e trazer mensagens. Então, tudo era muito devagar. Paulo pretendia que Timóteo fosse até Filipos levando notícias suas e que ele voltasse trazendo notícias suas, notícias de Filipos para Paulo, não é porque Paulo queria se animar, como ele diz aqui, não é? No final do verso 19, a fim de que eu me sinta mais animado ao receber notícias de vocês. Paulo certamente ficaria encorajado tendo boas notícias dos filipenses, né? Afinal, Paulo tinha sofrido bastante para plantar aquela igreja e saber que eles estavam bem certamente faria muito bem ao seu coração.
Esse plano, porém, Paulo deixava nas mãos do Senhor, como ele diz no início do verso 19. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo o mais breve possível. Essa expressão, eu espero no Senhor Jesus enviar Timóteo o mais breve possível, equivale a dizer, se o Senhor quiser, ou se for da vontade de Deus, eu vou mandar Timóteo o mais breve possível. A gente percebe a presença dessa expressão com muita recorrência nas cartas de Paulo, expressando a total dependência que o apóstolo tinha da vontade de Deus. A razão por que Paulo tinha escolhido Timóteo para essa tarefa, entre outros colaboradores, está aí do verso 20 a 21. Timóteo se destacava entre aqueles que auxiliavam o apóstolo Paulo, verso 20, porque não tenho ninguém como esse, com esse mesmo sentimento, e que se preocupe tão sinceramente com vocês. Ele está falando de Timóteo e está dizendo que Timóteo tinha o mesmo sentimento que Paulo tinha pelos filipenses, ou seja, a mesma preocupação, o mesmo amor, e que era o único que se interessava realmente pelo bem-estar deles. Timóteo havia aprendido a amar os filipenses. E aí Paulo contrasta essa atitude de abnegação, de amor de Timóteo para com os crentes de Filipos, com outros obreiros. Ele diz aí no verso 21, todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. A dificuldade aqui nessa passagem é entender o que é que significa todos eles aqui, que Paulo contrasta desfavoravelmente em relação a Timóteo. Timóteo era um exemplo, se destacava a ponto de Paulo confiar a tarefa de ir até Filipos e voltar. Os outros, todos os outros, Paulo diz aqui, todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Dificilmente Paulo aqui está fazendo uma crítica velada, sutil, aos demais cooperadores que ele tinha, como, por exemplo, Silas, Barnabé, Apolo, Áquila e Priscila, Aristarco, Clemente, Marcos, Onésimo, Filemão, Tito, Tíquico e outros. Todas essas pessoas, elas estavam no entorno de Paulo e serviam a Paulo como auxiliares, como colaboradores, como companheiro de luta da pregação do Evangelho em alguma ocasião das 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Dificilmente Paulo aqui está se referindo a alguns deles quando ele diz assim, todos os outros procuram o que é seu, os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Provavelmente a referência que Paulo está fazendo aqui é alguns líderes da igreja de Roma que já o haviam abandonado lá na prisão e alguns, inclusive, já estavam querendo ver Paulo prejudicado. Esse pessoal que Paulo mencionou no capítulo 1, no verso 15, quando ele disse que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade e que pregam Cristo por interesse pessoal e não de forma sincera, veja a mesma expressão, né? Interesse pessoal, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Nós já discutimos isso, havia líderes em Roma que, incomodados com a presença de Paulo, tinham redobrado os esforços de evangelização, não porque amavam a Cristo, mas porque eles não queriam deixar que o ministério de Paulo suplantasse o deles. E era provavelmente a esse pessoal que Paulo se refere aqui, quando ele diz, contrastando com Timóteo, todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Em contraste com esse pessoal, Timóteo era sincero, Timóteo de fato queria a glória de Deus, o progresso do Evangelho, e ele amava os filipenses, ou seja, Timóteo exibia o caráter de Cristo, havia se esvaziado a si mesmo, se tornado servo de Deus e se sacrificava pelos filipenses. Paulo então queria que a igreja de Filipos o recebesse com muita alegria. Na verdade, Timóteo já era conhecido dos filipenses. Paulo diz aí no verso 22, quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do seu pai. De fato, Timóteo estava com Paulo e Silas, e provavelmente com Lucas, quando essa equipe chegou na cidade de Filipos para pregar o Evangelho ali. Apenas Paulo e Silas foram presos. Supõe-se que Timóteo e Lucas, por não se destacarem tanto na equipe, eles não receberam a ordem de prisão.
Mas Timóteo estava lá para ajudar na fundação da igreja de Filipos. E depois, pelo que lemos no livro de Atos, Paulo tinha enviado Timóteo várias vezes à cidade para cumprir alguma missão ou para ministrar as necessidades da igreja. E durante esses contatos que Timóteo tinha tido com a igreja de Filipos, ele demonstrou as seguintes qualidades. Primeiro, um caráter provado, Paulo diz aí no verso 22. E segundo, lealdade ao apóstolo Paulo como um filho ao lado do pai. Paulo não somente recomenda Timóteo, mas os próprios filipenses conheciam Timóteo de todas as vezes que ele esteve lá, e eles sabiam de fato que Timóteo era um exemplo do testemunho de Jesus Cristo, que Timóteo na prática vivia aquilo que Paulo ensinava na doutrina, o esvaziamento de si mesmo para poder servir aos outros. E era por isso então que Paulo planejava enviar Timóteo a Filipos. Verso 23, portanto, este é quem eu espero enviar. Esse é quem eu espero enviar. O objetivo de Paulo provavelmente era que os filipenses vissem com seus próprios olhos um exemplo prático do modelo de Cristo ali na pessoa e no ministério de Timóteo. Mas esse plano ainda estava sobre a mesa. Veja o resto do verso 23. Tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Paulo ainda estava aguardando o veredito do imperador e ele aguardava para saber como iria ficar a sua situação, se ele ia ficar preso e ser executado ou se ele ia ser liberto e então ele poderia visitar a igreja de Filipos. A carta toda brilha com o desejo de Paulo e a certeza de Paulo de que ele vai ser livre. Mas, ao mesmo tempo, na carta, Paulo deixa escapar aqui e acolá de o que a gente chama a reserva divina. Ele sabe que o futuro pertence a Deus e que a Deus compete a decisão final. Ele está encorajado, ele está animado, tudo está apontando para que ele vai ser livre, e de fato ele ficou livre. Provavelmente Timóteo foi a Filipos, a mando de Paulo, ou o próprio Paulo esteve lá depois, a gente não sabe. Mas o ponto é que Paulo, como ele diz o tempo todo, se o Senhor quiser, ele estava nas mãos de Deus. Muito bem, então essa é a parte que fala de Timóteo e do exemplo desse moço, desse jovem que acompanhava Paulo nas suas viagens e que serve para nós de paradigma e referência de alguém que temia Deus, muito necessário nos dias de hoje, com tanta gente que está dentro do Evangelho, ou se faz, ou se passa por líder dentro do Evangelho, simplesmente por motivos mercenários, tem outros interesses e não de Jesus Cristo. Vamos agora para Epafrodito, do verso 25 até o verso 30. Paulo também tinha planos para ele, está aí nesses versículos. Os planos de enviar Timóteo a Filipos, como nós vimos, estavam sobre a mesa esperando a definição da situação de Paulo. Enquanto isso, Paulo planejava enviar Epafrodito imediatamente. Veja o verso 25. No entanto, ou seja, apesar de que eu estou planejando mandar Timóteo até vocês, julguei necessário enviar logo Epafrodito. Ou seja, Paulo não vai esperar resolver a sua situação para mandar um mensageiro lá, que seria no caso Timóteo. Antes disso, agora, imediatamente, Paulo já iria enviar Epafrodito. Como Timóteo, Epafrodito era um cristão dedicado, um verdadeiro servo de Deus. Veja como Paulo se refere a ele do verso 25, aqui no verso 25. Ele diz assim: eu vou enviar Epafrodito, meu irmão em Cristo, partilhando da mesma fé, cooperador, significa no grego alguém que trabalha junto de outro, ou seja, Epafrodito estava ali com Paulo fazendo o trabalho evangélico e de ministração, mesmo dentro da prisão. Companheiro de lutas, a palavra luta aqui no original é de onde vem a palavra soldado, né? Ou estratégia militar. E significa que Paulo via como um combate a luta pelo evangelho, como ele em outros lugares explica de maneira mais clara. Carta aos Efésios, a armadura de Deus. Então, Epafrodito era como se aquele soldado que estivesse ao seu lado na luta pelo evangelho, meu companheiro de lutas. E da parte de vocês, isso é o que ele era para Paulo, irmão, cooperador e companheiro de lutas.
E da parte dos filipenses que havia mandado ele, Paulo diz, ele é mensageiro. A palavra mensageiro, ele é chamado de mensageiro porque ele veio lá de Filipos trazendo uma mensagem, uma encomenda e notícias para Paulo em Roma. A palavra mensageiro é a palavra apóstolo, aqui no original grego, e mostra que essa palavra ela era usada de maneira bem extensa, e não somente para se referir aos 12 apóstolos de Cristo e ao apóstolo Paulo, mas o nome apóstolo era dado a qualquer pessoa que fosse enviada autoritativamente, representando alguém no cumprimento de uma missão. E no caso aqui, Epafrodito trazia apenas uma oferta e é chamado por Paulo de apóstolo. Então, talvez aqui seja a hora da gente fazer um comentário. Eu sempre disse que eu não tenho problema quando as pessoas se chamam de apóstolo, se com isso elas querem dizer que são enviadas, uma espécie de missionário. Alguém que está, um mensageiro, como está escrito aqui. Meu problema é com pessoas que se chamam de apóstolos no sentido dos 12 apóstolos de Cristo e do apóstolo Paulo. Alguém que recebe revelação da parte de Deus, que tem autoridade, jurisdição e cobertura sobre outros líderes, sobre pastores, sobre presbíteros, autoridade inquestionável para mandar o que quiser e falar o que quiser. Isso aí nós não cremos absolutamente, cremos que é usurpação de um título bíblico que é reservado somente para esse grupo seleto dos 12 de Cristo e do apóstolo Paulo. Além de mensageiro dos filipenses, Epafrodito também era auxiliar nas necessidades do apóstolo Paulo, onde a gente percebe que ele não somente veio com a missão de trazer uma oferta para o apóstolo Paulo, mas ele veio também para ficar na prisão com Paulo, para ajudar a Paulo como uma espécie de secretário, como uma espécie de co-obreiro ou trabalhador ali ao lado do apóstolo Paulo, como um colega talvez. Auxiliar de Paulo nas suas necessidades. Interessante que a palavra auxiliar é a palavra grega liturgos, que significa alguém que presta um serviço especial, talvez um serviço sagrado. É muito usado nesse sentido. Então, ao se referir a Epafrodito como sendo um liturgos para ele, Paulo via o trabalho de Epafrodito como sendo algo sagrado, santo, enviado por Deus, e que era fruto realmente da fé dos filipenses e da doação e da confiança que o próprio Epafrodito tinha no Senhor Jesus Cristo. Agora, apesar de toda a utilidade que Epafrodito tinha para o ministério de Paulo, e com certeza ele precisava ali na prisão, lembremos que ele estava preso numa casa e que ele recebia gente, que ele realizava cultos naquela casa, que ele pregava o evangelho ali, tinha muita coisa a ser feita. Apesar da extrema utilidade de Epafrodito para o seu ministério na prisão, Paulo achava, vou usar os termos dele aqui no verso 25, julguei necessário. Paulo julgava necessário enviar Epafrodito de volta imediatamente. Ele dá aqui algumas razões. E veja como Paulo era prático, como Paulo era sensível. Esse grande apóstolo, mestre, doutor dos gentios, teólogo, o maior teólogo da igreja, ao mesmo tempo era um homem de uma sabedoria prática e de uma sensibilidade impressionante. Primeiro, Epafrodito estava com saudades de casa. Nós lemos aí no verso 26, que Epafrodito tinha muita saudade de todos vocês. Epafrodito era muito querido da igreja e ele também amava aqueles irmãos, havia um laço profundo de sentimento entre eles, ele estava ali com muita saudade, ele tinha se dedicado, tinha vindo para servir o apóstolo Paulo, mas bateu o banzo, né? Bateu a saudade, ele estava doido para voltar para casa e rever aqueles irmãos, o que mostra que ele já estava com Paulo há bastante tempo, não é? Algum tempo. Segundo, a razão pela qual Paulo quer mandá-lo de volta rápido é que ele tinha ficado doente e que quase morreu com a enfermidade. Está aí no verso 7, não é? De fato, ele adoeceu e estava à beira da morte. E o pior é que essa notícia chegou até Filipos, e a igreja de Filipos ficou muito preocupada. E Epafrodito soube que a igreja de Filipos estava angustiada porque soube que ele tinha adoecido até a morte. E a palavra que é usada aqui no verso 26, quando Paulo diz que Epafrodito ficou angustiado, é uma palavra muito forte,
que só aparece outra vez lá nos Evangelhos, quando fala do que Cristo sentiu no Monte das Oliveiras. A minha alma está angustiada. Não é? Então, é a mesma palavra que Paulo usa para descrever aqui o que é que Epafrodito está sentindo, uma angústia profunda. Ele não somente ficou com saudade, mas estava angustiado por conta e preocupado lá com os seus queridos irmãos, lá longe em Filipos, que tinham sabido que ele estava doente, que queriam notícias dele. A gente não sabe exatamente por que Epafrodito ficou doente, nem que tipo de doença foi. Não tem nenhuma dica aqui, não é? na passagem que nos ajude a saber. O que a gente pode conjecturar com alguma certeza é que ele deve ter ficado doente ou na longa viagem lá de Filipos para Roma, ou durante aquele tempo ali na prisão em que ele estava se gastando para ministrar como liturgos as necessidades do apóstolo Paulo, a quem ele tanto amava e a quem ele tinha vindo para servir mesmo. Né? Talvez ali cansado, exausto, dormindo pouco, alimentação ruim, poucas condições de refazimento das forças mentais, espirituais e físicas. Epafrodito vai assim consumindo a sua vida como uma vela até que finalmente ele adoece. E ele adoece mortalmente, ou seja, chegou muito perto de morrer. Mas a boa notícia que Paulo tem, no verso 7 ainda, é que Deus se compadeceu dele. É só isso que Paulo diz. Deus teve compaixão de Epafrodito. Isso só pode significar uma coisa, que Epafrodito ficou bom. Muito embora, não nos é dito aqui, se foi através do dom de cura do apóstolo Paulo, é pelo menos significativo que Epafrodito tenha ficado doente todo esse tempo e que Paulo não o curou, não é? Não o curou, embora ele tivesse o dom de cura, o que mostra que o dom de curar não era alguma coisa que fazia com que os seus portadores curassem quem eles quisessem, na hora que quisessem, mas estava debaixo da soberania de Deus o exercício desse dom. Nós não sabemos, entretanto, se ele foi curado através do dom de cura do apóstolo Paulo ou através de meios naturais, porque Paulo não era avesso a remédio. Numa certa ocasião, um pouco antes de escrever a carta aos Filipenses, ele tinha escrito uma carta a Timóteo, onde ele tinha dado uma recomendação médica a Timóteo de misturar água com vinho por conta das frequentes enfermidades estomacais que Timóteo tinha. Então, Paulo não era avesso a usar medicamentos ou algum remédio natural, o que quer que seja, do conhecimento da época, para combater determinadas doenças. Não é? Ele não era contra, ele bem que podia ter usado isso também para a cura de Epafrodito. O ponto é que nós não sabemos, e o que sabemos é que Paulo via a melhora de Epafrodito como sendo Deus tendo compaixão, o que mostra que Deus revela ou exibe a sua compaixão para com os doentes, quer seja de meios sobrenaturais ou através do uso de remédios. E Paulo via isso também como um sinal da compaixão de Deus para ele próprio, Paulo, porque ele diz assim: Deus também teve compaixão de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Já havia uma tristeza ali, não é, no fato de estar preso, apesar de que Paulo é o prisioneiro mais alegre que provavelmente já passou ali pelas masmorras de Roma, mas sem dúvida havia uma tristeza em estar ali. E se Epafrodito viesse a morrer, essa tristeza se acentuaria. E Deus, na sua misericórdia, não deixou que Paulo passasse por esse momento triste, e Epafrodito então ficou bom. Por isso Paulo agora está com pressa de mandá-lo de volta com boas notícias para alegrar o coração dos filipenses, está aí no verso 28. Por isso, muito mais me apresso em mandá-lo de volta, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenho menos tristeza. Quanto mais rápido Epafrodito voltasse para Filipos, mais rápido e mais cedo os filipenses ficariam alegres em ver que ele estava bom, que ele tinha sido curado. Eles ficariam alegres e Paulo também ficaria alegre, porque a alegria de Paulo era a alegria dos seus filhos na fé, do rebanho que Deus havia lhe confiado. E, com certeza, provavelmente os planos de Paulo era que Epafrodito levasse com ele essa carta que Paulo estava escrevendo. Então Paulo termina essa parte pedindo que os filipenses recebam Epafrodito, de 29 a 30,
com toda alegria, com honra e respeito, como irmão no Senhor. Está aí no verso 29. E ele dá razão no verso 30. É que Epafrodito tinha o mesmo espírito que havia em Cristo Jesus, assim como Timóteo, assim como o próprio apóstolo Paulo. Ele havia se esvaziado e quase morreu por amor ao Evangelho e o amor a Paulo. Diz aí o verso 30, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Os filipenses não podiam estar lá em Roma para ajudar Paulo. Então eles mandaram Epafrodito. Epafrodito veio como se fosse uma liturgia, como um serviço sagrado. E ao fazer isso, durante fazer isso e ao chegar em Roma, ele então, nesse período, ele estava, nas palavras de Paulo, arriscando a própria vida. Provavelmente, Paulo se refere aos perigos da longa viagem, salteadores, assaltantes, ladrões, inimigos, animais selvagens. Ele se arriscou quando chegou em Roma, procurou Paulo e se identificou com Paulo. Paulo era um prisioneiro. Então chega alguém que se identifica com ele, diz, olha, eu vim para ficar aqui com ele, e já era visto como cúmplice, estava arriscando sua vida também. E acabou também ficando doente no meio de tudo isso. Então, Epafrodito, de fato, era alguém que havia arriscado a vida por amor a Jesus Cristo, para cumprir a missão que ele havia recebido, e sua motivação era suprir as necessidades de Paulo em nome da igreja de Filipos. Epafrodito era realmente um exemplo prático mesmo, daquele mesmo espírito que havia em Cristo Jesus, mencionado aqui no início do capítulo 2, de 5 a 11, e que Paulo estava recomendando aos filipenses, ou seja, disposição de abrir mão da sua vida, arriscar a vida por amor de Cristo e de sua igreja. Uma reflexão final, antes de entrar nas aplicações. Arriscar a vida vem de uma palavra grega que era usada para aqueles que se arriscavam em jogos de azar. O verbo grego é paraboleomai, significa arriscar-se, quer dizer, você apostar tudo que você tem, tudo que você é, num jogo, né? Onde as perspectivas de você ganhar eram, né, desconhecidas. Então, essa é a palavra que Paulo usa para descrever aqui a atitude de Epafrodito. Epafrodito arriscou a sua vida. Ele sabia que tinha riscos, ele sabia que poderia perder a vida, ele sabia que podia ficar doente, podia ser assaltado, podia ser morto, ser aleijado, cicatrizado de alguma maneira. Entretanto, ele arriscou tudo isso por amor a Jesus Cristo. Interessante que no século I, apareceram inúmeras sociedades de cristãos que se chamavam de parabolani, que vem dessa palavra grega paraboleomai, que significa arriscar. Os parabolani, aqueles que se arriscam, eles arriscavam, eram chamados assim porque eles arriscavam sua vida cuidando de pessoas de alto risco. Eu vou ler aqui o comentário de William Hendrickson, na exegese que ele faz dessa passagem da carta aos Filipenses, quando ele diz assim, se referindo aos parabolani. Eles ministravam aos doentes, arriscando a vida, né, porque podiam ficar doentes também. Aos presos, arriscavam a vida porque podiam ser considerados como cúmplices. E procuravam, se fosse possível, que os mártires e às vezes os próprios inimigos recebessem uma sepultura decente. Naquele tempo havia um desprezo muito grande com o corpo. Às vezes pessoas doentes, que morriam inclusive de algum tipo de praga, eram simplesmente jogadas para fora da cidade ou incineradas. Os parabolani, eles pegavam os corpos dos doentes, inclusive dos que morreram, mesmo por doença, ou dos mártires, aqueles que haviam sido decapitados por amor de Cristo numa arena, e eles davam uma sepultura digna. Eles eram assim chamados porque eles arriscavam a vida por amor a Cristo Jesus. Eu não estou aqui querendo sugerir alguma coisa assim, a não ser que a situação extrema o exija, Mas eu quero usar essa ilustração para falar dessa dedicação aprovada pelo apóstolo Paulo do servo Epafrodito, desse irmão auxiliar, desse homem de Deus desconhecido, talvez não fosse nem líder na igreja de Filipos,
mas que ficou imortalizado nas páginas das Sagradas Escrituras por ser alguém que arriscou sua vida por amor do Evangelho. Arriscou sua vida por amor do Evangelho, quando a maioria de nós não está disposta a sair da sua zona de segurança, zona de conforto, para poder fazer avançar o Evangelho, defender o Evangelho ou levantar a bandeira das verdades do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que essa passagem nos ensina? Deixe-me trazer aqui alguns pontos de doutrina para terminar. Primeiro, mesmo que Paulo fosse um homem de fé e que recebesse visões e revelações da parte de Deus, como nós vemos abundantemente no livro de Atos e nas suas cartas, ele costumava fazer planos levando em conta simplesmente o bom senso, as circunstâncias e aquilo que era prático. Nem sempre Deus dava a Paulo revelações sobre o que fazer. Na verdade, Paulo era muito prático e ele fazia planos de acordo com as possibilidades, o bom senso e as circunstâncias. Muito embora ele sempre dizia, no Senhor, planejo isso no Senhor. Quer dizer, se o Senhor permitir e se o Senhor quiser. O exemplo de Paulo nos ajuda a fugir do misticismo supersticioso de muitos evangélicos que ficam esperando sonhos, visões e revelações diretos da parte de Deus para saber a cor da camisa que eles vão comprar, em que colégio eles vão matricular o seu filho, ou qualquer outra decisão simples na vida, que é simplesmente uma questão de bom senso e praticidade. Paulo era um homem que recebia revelações de Deus. Isso não o impedia de planejar a sua vida, juntamente com seus auxiliares, sendo prático, usando o bom senso, sendo sensível para com os outros. Segunda lição que essa passagem nos ensina é que a doutrina bíblica ela não deve ser alguma coisa apenas teórica e intelectual. Veja bem, Paulo havia composto um hino teológico, profundamente teológico, falando da humilhação e da exaltação de Cristo, aqui no capítulo 2, de 5 a 11. Esse hino ele é tão rico teologicamente que ele tem sido motivo de controvérsia e disputa entre os intérpretes do Novo Testamento quanto ao significado de algumas passagens aqui. Tal a profundidade teológica, tal o nível de abstração, por assim dizer. Ao mesmo tempo, logo em seguida de trazer esse hino diante dos filipenses, Paulo aponta para dois exemplos práticos para duas pessoas que viviam na prática aquilo que Paulo tinha ensinado nesse hino altamente teológico, que eram Timóteo e Epafrodito, exemplos práticos da doutrina do esvaziamento próprio e da renúncia do Senhor Jesus Cristo. Doutrina não precisa ser alguma coisa que fica só no campo da teoria. A doutrina verdadeira, ela é possível de ser vivida. Timóteo e Epafrodito são exemplos da doutrina do esvaziamento de Cristo, da renúncia de Cristo para servir aos outros. Terceira lição, chegando no final. As amizades que são construídas com base na mesma fé em Cristo Jesus, elas produzem relacionamentos profundos e afetivos. O que fazia que Paulo, Epafrodito e Filipenses e Timóteo tivessem esse relacionamento tão profundo, que provocava saudade, que provocava preocupação um com o outro, a ponto de querer abrir mão de si mesmo para poder abençoar estas pessoas. Paulo preocupado com a situação dos filipenses, querendo mandar Timóteo lá. Paulo preocupado com Epafrodito, porque estava com saudade dos filipenses. Paulo preocupado com os filipenses, porque ouviram dizer que Epafrodito estava doente. E cada um preocupado com o outro. O relacionamento deles era tão sério, tão profundo assim, tão leal, como um filho ao pai, expressão que Paulo usa para se referir a Timóteo, exatamente porque era baseado na mesma fé. A fé verdadeira, e aqui eu uso a palavra religião no sentido correto, a verdadeira religião, ela tem essa força de unir corações e mentes de maneira inseparável e nos fazer irmãos e amigos até o fim. Não existe nada mais poderoso para unir pessoas do que exatamente a mesma fé,
a mesma convicção no mesmo Deus e no mesmo Salvador. Os melhores amigos que nós temos, eles deveriam ser de pessoas que creem exatamente como nós. Quarto ponto aqui. Mesmo os crentes mais fiéis podem ficar doentes e chegar mesmo próximos da morte, como aconteceu com esse homem crente que era Epafrodito. Como eu disse, a gente não sabe que doença foi, mas foi daquelas que pode matar mesmo. E não sabemos também de que maneira ele ficou bom, já tratamos disso, mas o episódio mostra que a cura de pessoas não era alguma coisa que Paulo podia fazer a hora que ele quisesse. Isso deveria servir de alerta para aqueles que acham que nós temos hoje pessoas com o dom do apóstolo Paulo ou o dom de Cristo de curar instantaneamente, imediatamente quem eles querem. Por último, Paulo, Timóteo e Epafrodito, sem dúvida, são modelos do ministério pastoral. E aqui eu falo para você, pastor, que está me seguindo, você líder evangélico. Paulo, Timóteo e Epafrodito são referência para nós, em alguns aspectos que eu destaco aqui. Primeiro, no trabalho em equipe. Você percebe como eles trabalham em equipe? Paulo, Timóteo, Epafrodito. Paulo era o líder, mas ele é sensível, ele é amoroso, ele não toma decisão sem levar em consideração os sentimentos de Epafrodito e as condições de Timóteo. Ele avalia o que é melhor. Timóteo servia a Paulo como um filho servia ao seu pai. Havia toda essa lealdade. O serviço que Epafrodito prestava a Paulo era uma liturgia, um serviço santo. Ou seja, que exemplo para trabalho pastoral em equipe. Pastores que se amam, se respeitam, que se completam, cada um exercendo uma função onde há perfeita confiança. Vocês sabem que boa parte dos problemas que acontecem nas igrejas é briga na liderança. Pastores que se desentendem, cada um buscando o seu interesse. Mas aqui nós temos um modelo de uma equipe pastoral, abençoada por Deus, cheia do Espírito Santo e que serve de motivo, inspiração e referencial para todos nós. Inclusive, na disposição de, se preciso for, arriscar a vida pelo Evangelho de Cristo. Queira nosso Deus levantar homens cheios do Espírito Santo, que sejam como Paulo, Epafrodito e Timóteo, que possam ser instrumento de Deus para servir essa igreja tão carente que é a igreja brasileira. Que Deus derrame sobre nós a sua graça. É o que nós desejamos e queremos e oramos em nome de Jesus. Pai querido, obrigado porque o Senhor, através da história, tem levantado pessoas assim, que têm essa disposição que havia em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, porque sem a Tua graça nós não conseguiremos absolutamente fazer isso. Nós não conseguiremos arriscar a nossa vida pelo Evangelho, como Epafrodito fez, como Paulo fez e como Timóteo estava disposto a fazer. Dá-nos, ó Deus, tamanho compromisso contigo, que nosso coração se torne ousado, que nós tenhamos coragem para testemunhar, para defender o Evangelho e para espalhá-lo em todo lugar. E que nessa época de tanta hostilidade ao Evangelho, que nós não tenhamos vergonha do Teu nome e de nos declararmos cristãos abertamente. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.